Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de uma das figuras assim mais geniais e complexas do futebol, o Pep Guardiola. Sem dúvida, uma das mais influentes. Totalmente. E a nossa bússola para essa exploração é um livro espetacular, o Guardiola Confidencial, do Martí Perarnau. O cara teve um acesso que ninguém nunca teve antes. É um acesso sem precedentes mesmo. Ele acompanhou o primeiro ano inteiro do Pep no Bayern de Munique por dentro. Exato. E o que a gente quer fazer aqui é meio que desmontar o método Guardiola, sabe? Entender o que move esse cara e o tamanho do desafio que ele pegou ao chegar num time que, em tese, já era perfeito. E esse é o ponto de partida que torna tudo tão fascinante. Ele não chega no Bayern para salvar um time da crise. Muito pelo contrário. Não mesmo. Ele assume o time que o Jupp Heynckes acabou de levar a tríplice coroa, campeão de tudo que disputou. A grande pergunta que todo mundo fazia na época era: por que diabos você muda um time que acabou de ganhar absolutamente tudo? Exato. Parece loucura, né? E para a gente entender a lógica por trás disso, o livro nos leva para um lugar bem inesperado, o ano sabático dele em Nova York. Ah, essa parte é a chave de tudo. Para mim é. Ele estava teoricamente fugindo do futebol, mas acaba encontrando as respostas que precisava no xadrez. Exatamente. Ele tem aquele encontro com o lendário Garry Kasparov. É o encontro de dois obcecados, né? Dois gênios. Guardiola tinha saído do Barcelona completamente esgotado, vazio. E ele não entendia bem o porquê, né? Não, ele estava em busca de respostas sobre os próprios limites. E ele usa o Kasparov como um espelho. Ele fica perguntando quase de forma irritante por que o Kasparov dizia que era impossível vencer o então jovem Magnus Carlsen. E o Kasparov, já meio sem paciência, só repetia: é impossível. Mas não explicava. E o Guardiola ali, insistindo. Porque ele sentia que ali estava a resposta para o próprio esgotamento dele. E a virada de chave vem de onde ninguém esperava. Da esposa do Kasparov, a Daria. Ela ouve a conversa e... pronto, resolveu o enigma. É genial o que ela diz. Ela vira pro Guardiola e fala que o problema não era de técnica, não era de genialidade. Era um problema de resistência. Ela explica: o Garry consegue manter a concentração máxima por 2 horas numa partida. O Carlsen aguenta 5, 6 horas no mesmo nível. Nossa, a diferença não era na qualidade do pico. Era na duração desse pico. E quando eu li essa parte, foi aí que a ficha caiu para mim. Aquele clique que o Guardiola teve foi o mesmo que eu tive lendo. O esgotamento dele no Barça não era físico, não era sobre estar cansado de ganhar. É o limite da bateria mental. Isso, a capacidade de se concentrar, de criar, de exigir o máximo de si e dos outros. Essa energia simplesmente acabou. Perfeito. E isso se conecta com uma história que o braço direito dele, o Manel Stiart, conta no livro. Ele chama de A Lei dos 32 Minutos. Ah, essa é ótima. Ele diz que podia tentar de tudo para distrair o Pep, levar para jantar, para passear, mas não adiantava. Em exatos 32 minutos, a mente do Guardiola, pum, voltava pro futebol. Imagino a cena. O Manel Stiart tentando arrastar ele para um cinema e no meio do filme o Pepe virar e falar: o lateral deles não sobe o suficiente. É exatamente essa imagem. Essa obsessão é a fonte da genialidade dele, mas também é o que drena a bateria. O encontro com o Kasparov serviu para ele entender que essa bateria não é infinita, sabe? Ele precisava recarregar. E ele volta. Com essa nova consciência, ele escolhe o Bayern. O que nos traz de volta àquela pergunta: por que o Bayern, no auge, arriscaria tudo para trazer um técnico que ia virar o time de cabeça para baixo? É o que parece à primeira vista um risco enorme. Mas o livro mostra uma visão de longo prazo impressionante da diretoria do Bayern. Eles não queriam só mais títulos. Eles queriam mais que isso. Eles queriam um selo de identidade, uma filosofia de jogo que marcasse uma era. A ideia não era, como o livro diz, criar um Barça que fale alemão. Era criar um Bayern que fale guardiolês. Bayern que fale guardiolês. Que frase forte. É um ato de coragem tremendo de se recusar a ficar estagnado no sucesso. Eles queriam ser a vanguarda do futebol.
E o livro argumenta que essa não foi uma mudança do 0 para 100, né? Já existiu uma evolução acontecendo no clube. Sim, o Paul Breitner, uma lenda do clube, descreve isso de forma genial em 3 fases. A primeira foi com Lou Van Gaal. Foi ele quem instalou o DNA do jogo de posição no clube. Aquela ideia de ocupar os espaços, ter a bola. Isso. O problema é que era um jogo de posição lento, previsível, que às vezes dava sono. A posse de bola pela posse de bola. Exato. Aí vem a segunda fase, com o Jupp Heynckes. Ele pegou essa base do Van Gaal e injetou veneno. Adicionou velocidade. Velocidade, verticalidade, objetividade. Manteve a posse, mas com um foco claro em agredir e marcar gols. O resultado? A tríplice coroa. E a terceira fase, o que se esperava do Guardiola era o próximo passo, a fluidez total. A alternância de posições, a movimentação constante, um domínio ainda mais absoluto. Beleza, entendi a filosofia, mas como é que isso funciona no mundo real? Como você começa a ensinar um idioma novo para jogadores que acabaram de ser campeões de tudo? O primeiro dia de treino deve ter sido um choque cultural. E foi exatamente isso. Os jogadores alemães estavam acostumados com pré-temporadas que eram quase um treinamento militar, sabe? Corrida na floresta, teste físico. Isso. E no primeiro dia com o Guardiola, o que eles encontraram foi, nas palavras do livro, uma montanha de bolas. Só isso. Desde o primeiro segundo, tudo foi com a bola. Ele estava ali para reprogramar o cérebro futebolístico de cada um. E os jogadores não acharam estranho? Ninguém virou e falou, ué, cadê a correria, o treino físico pesado? Estimulantes, que eles rapidamente compraram a proposta. E aí ele começou a introduzir os conceitos. Sim. O primeiro, e talvez o mais chocante, foi a altura da linha defensiva. O time do Heynckes já jogava adiantado, mas com o Pepe a defesa passou a jogar em média 43,5 metros do próprio gol. Quase 7 metros mais pra frente. Isso é uma loucura. É um convite pro contra-ataque se algo dá errado. É um risco calculado. O objetivo era encurtar o time, deixar o campo pequeno para o adversário. Com a defesa no meio-campo, a distância entre zagueiros e atacantes diminuía, o que facilitava a pressão pós-perda e sufocava o rival. Entendi. Mas para isso funcionar, a sintonia tem que ser perfeita. E tem outra ideia dele que sempre gera polêmica. A dos 15 passes. Isso não é o tal do tic-tac, que muita gente critica? Essa interpretação superficial. O livro desmistifica isso de forma brilhante. Para o Guardiola, essa sequência de 15 passes tem um duplo propósito. Primeiro, é uma ferramenta de organização para o próprio time. Aham. Enquanto a bola gira, os jogadores se movem e ocupam os espaços corretos. Segundo, é uma ferramenta de desorganização do adversário. Enquanto o rival corre atrás da bola, ele se desgasta e abre buracos. Entendi. É um jeito de arrumar a casa enquanto você bagunça a casa do vizinho. Muito bom. Mas de todas as inovações, a que mais me marcou no livro foi a dos falsos meias. Essa foi a grande assinatura tática daquela temporada. A ideia de usar os laterais por dentro. Sim, ele pegou Philippe Lahm e David Alaba, talvez os melhores laterais do mundo na época, e os colocou para jogar por dentro, como se fossem meio-campistas. O objetivo era ter mais gente no meio. Superioridade numérica no centro do campo, que para ele é onde o jogo é decidido. Mas e os jogadores? Como um cara como Lahm, capitão do time, melhor do mundo na sua posição, reagiu quando Guardiola virou para ele e disse: então, a partir de hoje, você não joga mais na lateral, vai jogar aqui no meio. Essa é a prova do poder de convencimento dele, né? É claro que houve surpresa. Mas Guardiola não impõe, ele seduz com a lógica. Ele mostrou ao Lahm, com vídeos, como a presença dele por dentro daria ao Bayern o controle total do jogo. E tinha um outro efeito genial nisso, né? Tinha. Essa ideia era a vacina perfeita contra o veneno do futebol alemão que ele apelidou de Contra-Bundesliga, pela velocidade dos contra-ataques. Ah, claro. Com os laterais já posicionados no meio, no momento em que o Bayern perdia a bola, eles já estavam no lugar exato para cortar o contra-ataque na raiz. Isso mostra que ele não é um dogmático, ele estudou o ambiente e adaptou sua filosofia. E peraí, isso quebra totalmente a imagem que muita gente tem do Guardiola, a de um cara teimoso que impõe seu estilo a qualquer custo. Totalmente.
O que o livro mostra é que ele é, na verdade, um grande pragmático que adaptou seu modelo para os desafios específicos que encontrou na Alemanha. Exatamente. E isso nos leva à mente por trás do método. O livro descreve como um homem que duvida de tudo. A busca pela perfeição é tão obsessiva que ele está em constante autoquestionamento. E aí vem a revelação mais surpreendente de todas. Sim, ele se considera uma pessoa medrosa. Como assim medroso? O cara que monta os times mais corajosos e ofensivos do mundo se vê como medroso. Isso não faz sentido à primeira vista. É um paradoxo fascinante. O medo dele não é de perder, é de ser atacado, de ser vulnerável. E todo o seu modelo de jogo é uma resposta a esse medo. Uau! Ele quer ter a bola o tempo todo, porque se o time dele tem a bola, o adversário não pode atacar. É uma filosofia defensiva que se manifesta da forma mais ofensiva possível. Atacar sem parar é a sua forma de se defender. Uau! Isso muda tudo. A obsessão dele por controle é, na verdade, uma busca por segurança. E essa busca por soluções o leva a momentos de pura epifania, né? O livro conta a história da criação do falso 9 com o Messi. É um momento que define a profissão dele. Dias antes de um clássico contra o Real Madrid, ele se tranca na sala, sozinho, revendo o vídeo sem parar, angustiado. Procurando uma solução. De repente, no meio da madrugada, ele tem a visão. Messi jogando no centro, mas recuando. Ele liga para o Messi no meio da noite para contar a ideia. Ele descreve esse instante, esse eureka de 1 minuto, como um momento incrível que dá sentido a tudo. A recompensa por horas de dúvida e angústia. Exato. E essa mesma intensidade ele leva para o vestiário. O livro usa uma palavra muito específica para descrever a gestão de pessoas dele. Não é motivar, é seduzir. Sim, e essa é uma distinção crucial. Motivação pode ser externa, pode vir de uma palestra, de dinheiro. Sedução é interna. Ele precisa todos os dias vender suas ideias, convencer os jogadores de que aquele novo caminho é o melhor. Ele precisa seduzi-los intelectualmente. Para que eles se entreguem de corpo e alma ao projeto. Então foi por isso mesmo que ele saiu do Barcelona. Ele sentiu que perdeu esse poder de sedução, que a mágica tinha acabado. Ele mesmo admite isso. Depois de 4 anos, ele sentiu que já não tinha mais argumentos novos para convencer aquele elenco. A bateria mental dele para criar novas formas de sedução se esgotou. E no Bayern, o desafio era recomeçar esse processo. Encontrar a tecla certa para seduzir cada jogador. Como Schweinsteiger, que era um nerd da tática, ele podia ficar 3 horas discutindo posicionamento. Com outros, como Ribéry, o papo tinha que ser mais direto, mais emocional. É um trabalho de conquista diária, quase um relacionamento. E imagino que figuras como o Manuel Stiart sejam vitais nesse processo, para dar um suporte mais humano, né? Fundamentais. Stiart não é um assistente tático. Ele é o amigo, o confidente, a pessoa que oferece lealdade incondicional. Ele é o cara que entende a obsessão do Guardiola e serve como um para-raios, como um ponto de equilíbrio nos momentos de maior dúvida. O suporte emocional. E permite ao gênio tático funcionar. Recapitulando tudo isso, Guardiola Confidencial nos mostra um retrato muito mais profundo do que a gente imagina. Não é só sobre tática, 4-3-3 ou falso 9. É sobre um homem em constante conflito com seus próprios limites. Que precisou entender o esgotamento mental para se reinventar. E que, ao chegar na Alemanha, não quis copiar e colar uma fórmula, mas sim criar uma linguagem de futebol completamente nova. Perfeitamente resumido. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que vem daquela conversa em Nova York. No final do jantar, Kasparov, depois de toda a discussão, diz uma frase profética ao Guardiola. Qual foi? Ele diz: "Quando eu ganhei meu 2º campeonato mundial, eu já sabia quem iria me derrotar. O tempo, Pepe, o tempo." E isso levanta uma questão para a gente pensar. Considerando essa obsessão do Guardiola pela inovação constante e essa necessidade de seduzir os jogadores todo santo dia, será que o maior adversário dele não é um time, não é um técnico, mas sim o próprio tempo e o desgaste inevitável que ele provoca? Cada novo projeto dele seria, então, uma nova corrida contra esse relógio implacável?
Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.